Meus irmãos, a minha saudação essa noite é com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, aproveitando que você está sob seus pés, você que trouxe Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo no livro do profeta Jeremias. O capítulo que eu quero fazer uso nessa noite é o capítulo de número 17, e os versos que nós vamos tomar por leitura vai ser o verso 5, 6, 7, até o verso de número 8. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 5 até o verso 8. Enquanto você procura, eu externo a Deus a minha alegria, a minha gratidão de poder estar aqui nessa casa pela primeira vez, juntamente com os irmãos, para poder servir ao Senhor. Sou muito grato a Deus por isso, grato a Deus também, porque o Senhor me dá a oportunidade de poder fazer uso da sua palavra. Deus seja louvado por isso. Louvar a Deus pela vida do pastor Alex, a sua esposa, a sua família, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre vi o pastor Alex ali na Brasil para Cristo, ali, da irmã Manuelina, estava sempre lá. Tive o privilégio de reencontrá-lo esses dias para ajudá-lo num negócio, graças a Deus deu certo. E nós estamos aqui para louvar o Senhor. Sempre foi uma referência para nós, junto com o pastor Odair, o pastor Celso. Muito obrigado pelo carinho. Louvar a Deus também por toda essa igreja linda, abençoada. Deus abençoe vocês. Louvar a Deus pela vida da minha esposa e da minha cunhada. Deus abençoe a vida de vocês. Todos acharam? Pode acompanhar aqui. Vocês têm telão, vocês são chique. Está mais chique que meu nome, esse telão fica fácil demais. Deus abençoe. Vamos tomar a leitura. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua estrutura e aparta o seu coração do Senhor, porque será como uma tamareira ou um arbusto plantado no deserto, não verá quando vier o bem, mas antes morará nos lugares secos e deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas as suas folhas permanecem verde. E no ano da sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Podem se assentar, por gentileza, glorificando o nome do Senhor, o meu e o seu Deus. Também trago da parte do meu pastor João, da minha pastora Hilda, a paz do Senhor a todos os irmãos que aqui congregam. Preste, por favor, a sua atenção durante alguns minutos. Eu prometo ser breve naquilo que o Senhor colocou em meu coração, mas eu preciso da sua atenção. Quando nós se debruçamos no livro do profeta Jeremias, propriamente dito no capítulo 17, nós vamos se deparar com um conselho de Deus, uma direção de Deus para nós. Deus está dando uma sentença para a nação de Israel por causa do seu pecado, por causa da sua apostasia. E a sentença, ela vem dizendo que maldito é o homem que confia no outro homem. Deus no texto está claramente nos falando de confiança. E Israel, por algum momento da sua história, o próprio texto de Jeremias 17 começa dizendo que Israel fez do seu coração Israel se sentiu disposto a abandonar a confiança no Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, para viver conforme os seus próprios desígnios, porque viu que o povo estava grande, viu que não faltava dinheiro, viu que a nação estava próxima e abandonaram ao Senhor. Então vem uma sentença de Deus: maldito é o homem em quem confia no outro homem e que faz da sua carne o seu braço ou a sua estrutura. O texto de confiança, nós sabemos que confiança não é algo simples, socialmente falando. Confiança não é algo que você olha e nasce. Confiança, normalmente, ela tem que ser construída. Por exemplo,
Se você conhecer uma pessoa hoje, você quiser ter uma amizade com ela, você vai dizer: conheci uma pessoa, ela é legal, ela é simpática, ela é bacana, conversa bem, transmite paz, transmite alegria. Você pode até gostar dela em primeira instância, mas você não vai confiar nela. Com o passar do tempo, vai se gerando intimidade, e a intimidade vai gerando a confiança. A confiança vai sendo gerada conforme a intimidade começa a ser gerada. Porque no começo era bom, era um cara bacana, era uma amiga bacana, mas depois você já abre o coração, conta os seus segredos, conta a sua história, conta a sua vida e vice-versa. E ali forma um laço de confiança, na onde você pode confiar naquela pessoa. Normalmente também é assim num relacionamento conjugal. Se você estiver disposto a casar, ou procurar um noivo para ter uma vida, você pode gostar de alguém pela sua aparência, pelo seu porte físico, e você pode até começar a ter um relacionamento, mas você não vai confiar imediatamente, porque confiança é algo que se constrói. Com o passar do tempo vem a intimidade e vem a confiança. E eu aprendo uma coisa com Deus, que não tem como exercer confiança sem antes ter intimidade. É impossível ter confiança em alguém sem antes ter intimidade. E se isso nos relacionamentos humanos é uma verdade, quanto mais com o nosso Deus. É impossível confiar em Deus sem antes ter uma vida de intimidade com Ele. É impossível exercer uma vida de fé publicamente sem antes ter uma vida de porta fechada e de joelho dobrado. É impossível proclamar um Deus vivo, poderoso, grandioso, sem ter intimidade com Ele. Então há uma lição de Deus para nós essa noite. Qual é? Em 2023, a sua prioridade é ser íntimo de Deus a todo custo. Nós vivemos uma geração que para se aproximar de Deus é difícil. Irmão, eu faço parte dela e eu sei, são muitas coisas. Eu digo que pregar é uma guerra, ser crente é uma guerra, viver comunhão com Cristo é uma guerra, mas quando fala de oração é uma guerra nuclear. O nível muda, a coisa sobe, porque você fala que vai orar, o cachorro começa a latir, o gato não para mais, os filhos começam a correr pela casa, o amigo liga, o celular toca, o WhatsApp vem, você parece que não tem tempo para orar, porque o diabo sabe que quanto menos intimidade você tiver, mais longe da confiança você vai estar. Mas quando você priorizar a presença de Deus, quando você priorizar a oração, quando você priorizar a vontade de Deus na sua vida, se prepare para uma mudança de mentalidade tão profunda, que onde você passar, você vai proclamar o nome do Senhor para a glória do nome dEle. Nós entendemos então que não tem como ter intimidade e confiança. O texto, tem um irmão da minha igreja, ele é muito engraçado, uma vez ele me disse isso: eu não confio em ninguém, porque a Bíblia não manda eu confiar. Eu disse: você está errado, a Bíblia manda você confiar sim. A Bíblia manda você fazer do braço a força, trocar Deus pelo homem. Mas é necessário confiarmos uns nos outros. O texto diz: maldito é o homem em que confia no outro homem e faz do seu braço a sua carne e aparta o seu coração do Senhor. Isso é mal de nosso pentecostal. Não confio porque a Bíblia não manda confiar. Então por que está casado se você não confia? Se não dá para confiar, nem para casado presta. Por que tem amizade se não confia? Nós precisamos exercer relacionamentos com os homens. Até porque o reverendo Morris Moore diz: quando Deus quer te abençoar, Ele te dá coisas. Mas quando Deus quer transformar a sua vida, Ele coloca uma pessoa no seu caminho para mudar a sua história. O problema é que, quando você faz dos homens o seu braço de alicerce, aí você esquece de Deus. Aí existe uma sentença de maldição. Mas quando você faz das pessoas que Deus está colocando na sua vida uma porta de acesso para você passar, e você ser uma porta de acesso para ela passar, é bendita essa aliança.
Eu vou citar apenas 2 exemplos e já entro no texto. Eu me lembrei de quando o rei Asa estava em uma dificuldade, ele assume o reinado, ele restaura o altar, ele vem com uma proposta de restauração, só que a Bíblia diz que um exército se levanta contra ele. E o rei Asa vai perceber que o seu exército é menor, o seu poder bélico é menor, ele não tem tanta experiência na guerra, e ele vai fazer uma coisa: Senhor, muitos são aqueles que vêm contra mim, eu não tenho força, eu não tenho essa estratégia, porém, a minha confiança está posta no Senhor. E a Bíblia diz que Deus deu vitória para o rei Asa, e o seu reinado foi de paz e de prosperidade. Só que a Bíblia diz que o tempo passou, outra guerra se levantou contra o rei Asa. Agora é o rei de Israel que está cercando a sua cidade. A Bíblia diz que o rei Asa, ao invés de consultar ao Senhor, ao invés de ir para a oração, ao invés de caminhar no campo da confiança, a Bíblia diz que quando ele se depara com um exército em sua porta, o rei Asa pega uma carta, pega uma caneta e começa a escrever ao rei da Síria. E as palavras são essas: se o Senhor, rei da Síria, me ajudar na peleja contra Israel, eu prometo te dar os meus tesouros, as minhas pratas. Se já não bastasse isso, ele ainda promete que entraria no templo do Senhor, pegaria do ouro e da prata do Senhor e entregaria para o rei da Síria. Ele enviou um mensageiro. O mensageiro chega até o rei da Síria e entrega. Quando o rei da Síria faz a leitura da carta, ele se sente muito à vontade para aceitar aquela proposta. Então ele direciona o seu exército até Israel. Quando o rei de Israel, que estava cercando a cidade do rei Asa, percebe que está sendo atacado pela Síria, a Bíblia diz que ele sai correndo de lá, deixando todos os seus despojos de guerra, e vai embora. Talvez o rei Asa naquele dia pensou: mais uma vitória, consegui vencer e nem levantei a espada na guerra, e ainda me sobraram despojos de guerra, que a Bíblia diz que ele levanta e fortalece a cidade de Ramás. Talvez o povo estava olhando para o rei Asa dizendo: eis aí um homem em que Deus está revelado nele, eis aí um homem que confia no Senhor. Até que Deus levanta um profeta, porque quando tiver gente que está negligenciando a vontade de Deus, Deus sempre vai ter um profeta para anunciar a verdade, porque querem enganar o povo a ponta da sua formosura. Deus ainda tem profeta na terra, e ele ainda fala com os seus profetas. Ele visita o profeta, vai até o rei Asa. O profeta chega até o rei e diz: louca coisa foi o que você fez, porque você confiou no rei da Síria, mas não confiou em mim. Então você perderá o seu reinado, não será mais um reinado de paz. Irmão, uma das coisas que eu aprendo é que a falta de confiança tira a paz do nosso coração. Eu vou repetir isso aqui: a falta de confiança não te dá paz, porque o reinado de Asa tinha paz enquanto estava confiando. No dia que ele colocou a sua confiança em um homem, a sua vida passou a ser de guerra. A confiança em Deus te dá paz para descansar em meio às guerras. A confiança em Deus te ajuda. O rei Asa perde a sua confiança. Já não bastasse isso, ele começou a perseguir o profeta e o povo. A Bíblia diz que uma doença toma os pés do rei Asa. Uma doença. E a Bíblia diz que ele preferiu confiar nos médicos do que consultar ao Senhor. Não estou pregando contra a medicina é uma benção, nos ajuda, mas existem coisas que só Deus pode resolver. Nós estamos sendo uma igreja que precisamos voltar a confiar no Deus Todo-Poderoso. Deus tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio, mas nós precisamos voltar a confiar naquilo que Deus diz. Vamos para o texto, olha o que a Bíblia diz. Depois que Deus dá essa sentença, olha quem é, Deus vai descrever quem é a pessoa que não confia nele. E aqui o negócio fica feio, porque no dia que eu li esse texto, eu fui fazer uma autoanálise, eu fui ver se eu era isso. A Bíblia diz que quem não confia no Senhor é como uma tamareira, ou como um arbusto no deserto. Quem já viu um arbusto aqui? Eu vi no Google. O Google é uma benção, ele mostra tudo. Um arbusto é uma árvore feia, sem tamanho, sem formosura, sem raiz, sem estrutura.
qualquer vento leva ele para qualquer lado. Soprou um vento, muda ele de posição. Soprou outro vento, muda ele de posição. Não tem firmeza, não produz fruto, não produz beleza. Ninguém quer tapete de tamareira. Quem não confia no Senhor é como um arbusto no deserto. Segunda coisa, quem não confia em Deus tem a sua morada no deserto. Se não bastasse morar no deserto, a Bíblia diz que vai morar nos lugares extremos do deserto, na onde a terra é salgada e inabitável ou improdutiva. Quando você deixa de confiar em Deus, você se torna um arbusto no deserto e ainda vai morar em um lugar que onde não tem como produzir nada. Não, eu fiquei pensando nesse negócio de morar no deserto. O crente não foi chamado para morar no deserto. O crente foi chamado para entrar por ele, sair por ele, cantando o hino da vitória. Mas certa vez eu me lembrei de quando a Bíblia diz que Jesus, ele vai conduzido pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E nesse período a Bíblia diz que ele tinha alguns companheiros ali. A Bíblia não diz que era anjo, a Bíblia diz que eram feras. E a palavra fera ali são demônios. E o próprio diabo estava lá. Porque o próprio Cristo disse que quando ele entra numa casa que tem um valente, ele expulsa o valente, que é o demônio sai a andar pelo deserto em busca dos lugares secos e árduos para morar. Então deixa eu te falar uma coisa. A falta de confiança em Deus te leva a ser vizinho de demônios. Eu vou repetir isso aqui que você tem que gravar. A falta de confiança em Deus te faz ser vizinhos de demônios. E sabe qual é o objetivo do diabo? O diabo não vai aparecer para você com uma cauda, com um chifre, não. O diabo vai descredibilizar a palavra de Deus sobre a sua vida. Quem não confia em Deus está sempre sofrendo ataque. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai realizar? Será que Deus vai operar? Será que Deus tem poder? Mas quem confia em Deus está dizendo: passe os céus e passe a terra, mas a sua palavra não pode passar sobre a minha vida. O diabo tem roubado a palavra de Deus do coração dos crentes. Você tem que se municiar para não ser roubada. Faça igual Davi. Tem uma versão que eu gosto, não sei se é King James que diz, tem uma versão que diz: eu guardei a tua palavra, mas eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que Davi está dizendo que ele escondeu? Porque você só esconde aquilo que tem valor. Se você ganhar R$1 milhão hoje, você vai no banco, vai colocar uma senha, ninguém vai saber, só você e Deus vai saber qual é a senha, porque tem valor, e nós não damos valor à palavra de Deus. Então faça uma coisa: guarde essa palavra no seu coração, para você não pecar contra Deus, porque ela é a estrutura da tua vitória. O diabo tem roubado a palavra de Deus dos nossos corações. Não seja um crente que mora no deserto. Confie em Deus. A terceira coisa eu acho a pior. Aqui para mim é muito difícil. Um crente que não confia em Deus, ele não consegue ver o bem. Irmão, isso aqui é um negócio que mexe com a minha cabeça. Um crente que não confia em Deus não consegue enxergar o bem que Deus está fazendo a ele. E o pastor leu na leitura que Deus tem sido bom para conosco. E muitas vezes a nossa falta de confiança faz com que os nossos olhos não vejam mais a bondade de Deus que está sobre nós. A falta de confiança te dá cegueira sobre o que Deus está fazendo sobre a sua vida. Vou te dar 2 exemplos. Lembra quando Israel está cercado novamente? O rei da Síria cerca Israel. Israel está vivendo agora uma situação difícil. Os muros estão fechados. O exército da Síria está lá fora. Não entra comida, nem sai comida, ninguém trabalha, ninguém produz nada. A miséria, a escassez, a falta de produção chegou. O povo está se alimentando da pior maneira possível. Até o dia que o profeta disse para o rei: amanhã, a essa mesma hora, Deus vai abrir as janelas do céu, vai derramar as suas bênçãos. O conselheiro do rei olhou para o profeta e disse: mas nem que se Deus abrisse porta, janela em qualquer lugar, isso era possível de acontecer. O Eliseu olhou e disse assim: amanhã mesmo tu verás, mas não participarás.
Porque a falta de confiança faz você duvidar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. A falta de confiança faz você ficar cego para o poder de Deus. Irmão, para Deus fazer maná cair do céu foi fácil. Para Deus abrir o mar vermelho foi fácil. Para Deus derrubar gigante foi fácil. Não existe problema para o meu e o seu Deus. O que existe é uma falta de confiança em nós. No outro dia, Deus levanta uns leprosos, vai até o acampamento da Síria. Os homens saem correndo, os leprosos vão e anunciam que tem comida do lado de fora do arraial. E quem é que está na porta da cidade para não deixar o povo passar? O conselheiro do rei. E a Bíblia diz que ele é atropelado pela multidão. Vê, mas não provou, pela falta de confiança. Outro exemplo, quando Abraão manda Agar embora, Agar está indo embora com seu filho Ismael, e ela percebendo que o menino vai morrer, a Bíblia diz que ela deixa o menino a um tiro de flecha. E o menino começa a orar e a mãe vai para cá chorar. Aí Deus visita Agar. Não visitou o menino, porque Deus sempre visita por quem a gente ora. Receba isso em nome de Jesus. Deus sempre visita por quem você ora. Abel ofereceu o melhor sacrifício, mas quem ouviu a voz de Deus foi Caim. O menino orou, mas quem ouviu a voz de Deus foi a mãe. No processo que ela está chorando, pensando que vai morrer, Deus se apresenta para ela e diz: Agar, não chores. Eu vou morrer, eu não tenho comida. Eu falo assim: olha o poço aí na tua frente. A Bíblia não diz que Deus abriu o poço. A Bíblia não diz que Deus cavou o poço. A Bíblia diz que Deus abriu a visão de Agar para que ela pudesse ver o poço que estava na sua frente. Tem gente que deixa de confiar e tem um poço de Deus na sua frente, tem um poço para matar sua sede, tem um poço de providência, tem um poço de milagre, mas a sua incredulidade não deixa você ver o agir de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda cegueira espiritual da sua vida vai cair por terra. Hoje, em nome de Jesus de Nazaré, todos os demônios que lutam para que você não veja o bem de Deus ao seu favor, vai cair por terra, porque você vai celebrar a bondade de Deus sobre a sua vida. Receba isso com alegria, receba isso com gozo em sua alma, porque Deus é poderoso para abrir visão nessa noite. Deus é poderoso para abrir o seu olho, para enxergar o que você não estava vendo. Basta Deus abrir o seu olhar que você começa a ver solução para o problema. Eu vou repetir isso aqui um pouquinho mais de força para ver se você destrava esse pulmão espiritual e dá pelo menos um glória a Deus para Jesus aqui. Deus vai abrir a sua visão. E queira o diabo ou não, ele vai mostrar a solução para esse problema. Queira Satanás ou não, vai ter visão de Deus para esse problema. O diabo está pensando que vai deixar Agar aprisionada, mas Deus me trouxe aqui como profeta para dizer: se prepara, porque eu vou abrir o teu olhar para 2023 ser diferente. Quem recebe dá pelo menos 2 glória a Deus para Jesus comigo. 2023 vai ser um ano de visão de Deus. 2023 vai ser um ano que Deus vai começar a dar direção para você, porque Deus vai acrescentar confiança aí, porque alguém estava até apostando na tua morte, alguém estava até apostando na falência do teu ministério, alguém estava até apostando que você ia dar errado em 2023, tinha muitas investidas do diabo, dos demônios, para que a sua empresa não andasse, para que a sua família não andasse, para que o seu ministério não andasse, para que você se entrancasse num quarto e ficasse dizendo que não teria mais jeito para a sua vida, mas o Deus Todo-Poderoso, que tem colírio ainda em tuas mãos e está dizendo: eu tenho colírio para abrir os seus olhos espirituais nessa noite, para te dar visão em 2023. Eu profetizo em nome de Jesus que o diabo não vai aprisionar a sua visão. A sua visão vai ser ampla do projeto de Deus. A sua visão vai ser saudável ao projeto de Deus. Ainda que você esteja no deserto, sem condição financeira, sem suprimento, sem nenhuma expectativa de nada, Deus vai abrir a tua visão para te mostrar o teu futuro. Porque tem gente pensando que o deserto vai ser o ponto final, e Deus está me dizendo: o deserto não é o ponto final da tua história. O deserto é o ponto de experiência na tua vida, para você chegar ao teu pódio da vitória em 2023. Diz o Senhor sobre a tua vida. Deus é poderoso para mudar o quadro. Se você puder me ajudar, diga para esse irmão: confia em Deus.
Não, fala um pouquinho com mais velocidade. Confia em Deus, porque Deus sempre tem um caminho de vitória para aqueles que confiam nele. Vamos para o texto. Aqueles que não confiam no Senhor, não conseguem ver o bem, são como uma árvore sem raiz, que qualquer vento leva ele para qualquer lugar. Aí começa a vir a parte boa, glória a Deus por isso. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja sua esperança é o Senhor. Glória a Deus. Eu vou repetir só para mim me alegrar mais um pouquinho. Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o seu nome, Jesus, porque o Senhor é fiel, e cuja esperança é o próprio Senhor. Eu glorifico o nome dele porque ele é fiel. Irmão, eu nunca vi alguém se decepcionar com Jesus. Eu já procurei na história, nunca vi. Já perguntei para crentes mais velhos: você já se decepcionou com Jesus? Nunca. Eu já passei por prova, mas com ele eu nunca me frustrei. Agora vai ficar bom. Se o homem que não confia em uma coisa, olha o que confia. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, e não se fadiga, e nem deixa de dar fruto. Se a falta de confiança em Deus te faz um arbusto, confiar em Deus te faz uma árvore plantada. Não, vou repetir isso aqui, porque alguém aqui pegou, quem deu um aleluia, que alguém já se alegrou porque entendeu que é árvore plantada. Se a falta de confiança te faz um arbusto, a confiança te faz uma árvore plantada. Irmão, vamos entender uma coisa: se plantou, foi alguém que plantou, sim ou não? Você não se planta sozinho. É a mesma história do Gênesis. Deus plantou um jardim no Éden. É a mesma expressão do Salmo de número 1, quando ele diz que aqueles que confiam no Senhor estão plantados junto a ribeiros de águas. Quando nós confiamos em Deus, se você não dá um glória a Deus agora, você está ruim. É Deus que escolhe o terreno que você vai ser plantado. Não, eu vou repetir isso aqui que você vai melhorar esse negócio. Quando você confia em Deus, quem vai no terreno ver se o terreno é bom é o próprio Deus. É Deus que dá uma passada no terreno, deixa eu ver se esse terreno, a terra é boa, deixa eu ver se tem água, deixa eu ver se tem condição para crescer. Deus fala: aqui tem condição para ela crescer. Aí é aqui que eu vou plantar aqueles que confiam na minha palavra. Esse ano não vai ser um ano de ficar sem raiz. Esse ano Deus te planta aqui e você não sai daqui de jeito nenhum. Eu não entendo muito de botânica, de jardinagem. O que eu sei é que quando se planta, não é mágica, não se nasce da noite para o dia, sim ou não? As irmãzinhas que são mais velhas aqui, que cuidam dessas coisas, entendem mais do que eu. Quando você bota uma sementinha lá, tem que regar, tem que plantar. E sabe qual que é o interessante da confiança? É que Deus faz a mesma coisa. Deus pega e nos planta em um local, só que o resultado não vem de imediato. Porque tem gente que pensa que confiança é atestado para viver mágica de Deus. Confiança é atestado para estar plantado no centro da vontade de Deus. Porque tem gente que vai dizer: eu estou confiando, eu estou pagando o preço, eu estou sendo fiel, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu continuo do mesmo jeito. Eu estou sendo fiel àquilo que Deus me proporcionou, confio nele, a minha família é dele, o meu ministério é dele, o meu dízimo é dele, tudo é dele, mas eu não cresço. Porque quem vê a gente confiando vai dizer assim: confia tanto e não cresce, confia tanto e não avança, confia tanto e a família não muda, o filho ainda está nas drogas, o marido ainda está desviado, a vida está do mesmo jeito, não consegue nem comprar um carro. Porque eles pensam que confiar é atestado para viver mágica de Deus. Só que eles se esquecem de uma coisa: antes da árvore crescer para cima, a árvore cresce para baixo.
Tem alguém olhando tua história e está dizendo, não está acontecendo nada, porque ele está olhando o ângulo errado. Se ele olhar debaixo da terra, ele vai ver que você está criando raízes tão profundas, que vai ser impossível de destruir esta árvore. Eu vou profetizar na vida de alguém agora, porque eu estou sentindo a autoridade do Espírito Santo e graça nessa palavra. Tem alguém que está dizendo, a tua vida não mudou, teu ministério não cresceu. Deus está dizendo, estão olhando do ângulo errado. Se olhar debaixo da terra, vai ver que tem raiz, e raiz forte na terra. Deus está me dizendo através do Espírito Santo que Ele está dando raiz para a crente aqui essa noite. Deus está consolando o seu coração que estava em desespero, dizendo, Deus, eu não cresço. Deus, você está crescendo, mas está crescendo primeiro para baixo. Você está prosperando, mas primeiro em direção ao invisível. Porque quem quer ver a gente crescer, quer ver crescer primeiro para cima, sim ou não? Porque o questionamento vai ser sempre esse, confia, mas não cresce. Calma, você está crescendo para baixo. Você está crescendo para baixo porque Deus sabe o que vem lá na frente. Porque Deus conhece o futuro. Quem cresce sem estrutura está fadado a cair. Quem cresce sem antes ser alicerçado está fadado ao erro. Mas quando você primeiro começar a crescer para baixo, e olha a direção que cresce, é só você ler o texto. Cresce em direção aos rios, aos ribeiros. Você está crescendo e buscando fonte. Não, você não pegou isso aqui. Deus está te dando um crescimento em busca de vida. Vou repetir. Deus te dá crescimento para baixo em busca de vida, porque tem 3 coisas na Bíblia que é vida. É o sangue e é água e é o sêmen, são 3 coisas que é vida, e a água é uma das vidas, e Deus está direcionando a sua vida em direção à vida. Receba isso em nome de Jesus. Tem gente que não está vendo o seu crescimento, mas Deus está te dando um crescimento em direção à fonte de vida chamada Jesus Cristo de Nazaré e a sua palavra. Tem muita gente que vai questionar o seu 2022 e até pode questionar 2023, mas Deus está dizendo, você está crescendo no sentido ao contrário. Por quê? Porque Deus sabia que vai ter um ano de sequidão e um ano de calor. Quem estava questionando por que você não crescia, agora vem comigo, você cresceu, está aqui, a árvore está bonita, a árvore está cheia de fruto, as folhas estão verdes, você está belíssimo. Quem questionava por que não cresceu, agora não tem como mais questionar, porque você cresceu. Agora o questionamento é esse, vamos ver até onde vai esse crescimento. Porque depois que cresce, irmão, todo mundo vai dizer, vamos ver se permanece. Vamos ver se fica. Vamos ver se dura. Tem gente que é tão maldoso que dá até prazo de validade para a pessoa. Diz assim, duvido passar do mês de janeiro. Duvido passar da virada de ano. Já passou a virada de ano, você já está aqui, já entrou nos 12 dias, já está embalado, cheio da presença de Deus, e alguém ainda está perguntando até quando ele aguenta. Você vai até a volta de Jesus, glorificando o nome dele. Porque o questionamento sempre vai ser esse. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus assim, isso é fogo de palha, daqui a pouco acaba. Aí passou aquela fase, começou a pregar, isso é fogo de palha, daqui a pouco acaba. Aí começou, aí fui para ser cooperador, daqui a pouco acaba. Fui para o diaconato, daqui a pouco acaba. Já estou no presbitério, se Jesus quiser, até ele quiser, ele me leva até onde ele quer. Porque as pessoas têm a mania de colocar prazo de validade naquilo que Deus deu crescimento para permanecer. Não, você não pegou isso, que eu estou falando de você. As pessoas têm a mania de colocar prazo de validade naquilo que Deus deu crescimento para baixo, estruturou para permanecer. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Não há nenhum prazo de validade sobre a sua história. Não há nenhum encantamento, não há magia negra, não há bruxaria que pegue em Jacó. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer, porque o Deus que te chamou, te deu crescimento e está dizendo, eu te chamei para manter você de pé até o dia da minha vinda. Querem colocar prazo de validade naquilo que Deus estabeleceu para ser eterno.
O problema é que eu sei que existem variações na nossa vida. O próprio profeta disse: Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra. Mas isso não quer dizer que não tem vida. Ele está pedindo para Deus animá-lo. Eu sei que o passar do tempo, o tempo ele é cruel. Mas a Bíblia nos dá exemplos de homens que prevaleceram contra o tempo. Quer ver um? Daniel. Daniel foi cheio de Deus quando foi levado para lá, foi cheio de Deus quando interpretou o sonho, e quando precisaram de Daniel de novo, lá na frente, já estava um senhorzinho, um ancião, não aguentava nem andar direito. Aconteceu um reboliço lá no palácio, apareceu uma mão escrevendo na parede, ninguém sabia interpretar, ninguém sabia dizer o que era. Tem o nome dele é Daniel, ele é um homem que revela esses mistérios aí. Chamaram o homem. Quando o homem chegou lá, a primeira coisa que perguntou para ele: tu és ainda o mesmo Daniel daquele tempo? Querendo colocar prazo de validade naquilo que Deus estabeleceu para ser, para Deus, que Deus colocou para ser eterno. E Daniel falou assim: não vou nem te responder, está escrito assim: pesado foste na balança e foste achado em falta, e hoje Deus repartiu o teu reino. Porque as pessoas têm mania de querer colocar prazo de validade na nossa vida espiritual. Mas olha o que a Bíblia Sagrada diz. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia é maravilhosa. Ele estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, e a sua folha permanece verde. Irmão, uma análise simples. Nós sabemos que tem época do ano que as folhas da árvore caem, murcham e ficam feias. E a Bíblia diz aqui que não é nenhuma época para isso. A Bíblia diz que o calor está pegando. Irmão, quando faz 30 graus aqui eu já sofro. Imagina se fazer 45, 50 graus sem uma gota de água. E alguém está passando pela árvore, daqui a pouco morre, a árvore continua verde. Aí passa, daqui a pouco morre, a árvore continua verde. Passa uma semana toda, a árvore continua verde. Passa um mês, a árvore está verde. Passa 2 meses, a árvore está verde. Passa 3 meses, a árvore ainda está com as folhas toda verde. Aí alguém diz: tem alguma coisa errada nesse negócio, porque a árvore não aguenta todo esse calor. É porque você esqueceu que antes de Deus dar crescimento para cima, Deus deu crescimento para baixo, para ir na fonte das águas e manter a folha verde. Alguém não vai saber explicar por que você permanece, porque não sabe o projeto de crescimento na tua vida. Não questione sua falta de crescimento, porque Deus está te dando estrutura para suportar o dia do calor. Eu vou repetir isso aqui: não cresceu muito, continua orando, continua sendo fiel, porque Deus está te dando estrutura para crescer, para que quando o tempo do calor vier, você tenha onde tirar água para se manter vivo. Porque as folhas caem, mas aqueles que confiam no Senhor, irmão, até as folhas permanecem verdes. Sabe o que Deus está dizendo sobre você esse ano? Deus vai fazer com que a sua história tenha uma constância. Eu vou repetir isso aqui para ver se você pega. Em 2023, chega de montanha-russa. Deus vai te dar uma constância espiritual. Deus vai te dar uma constância na sua vida. Deus vai fazer com que a sua vida permaneça estável. Eu profetizo em nome de Jesus que em 2023 você não vai sofrer com surtos de ansiedade, você não vai sofrer com surtos depressivos, porque o Deus que você confia está garantindo que a sua confiança em sua palavra vai garantir que você permaneça verde o ano inteiro. Conta todas as probabilidades a seu favor. Deus vai fazer com que você permaneça de pé na presença dEle, para a glória do nome de Jesus Cristo. Não importa qual vai ser a investida, você vai permanecer. Não importa qual vai ser o ataque, o ribeiro de águas, que é a palavra, te dará o auxílio necessário para ficar de pé o ano. Receba isso em nome de Jesus. Pastor, posso colocar de pé? Fique de pé comigo, por favor, e eu encerro. A Bíblia diz que, além de vir o calor, vem o ano da sequidão, ou uma grande sequidão. Se o calor já é difícil, irmão,
Se o calor já é difícil, imagine sequidão. Imagina aí. Sequidão na Bíblia fez muitas pessoas saírem de onde estavam, que estavam com a sua vida tranquilas, para se mudarem para outros lugares, para não morrer. Várias pessoas já fizeram isso, porque a seca, ela acaba com tudo. O calor é uma coisa, mas a sequidão é outra. Aumentou o nível da coisa. Na sequidão o gado não aguenta. Na sequidão a comida não aguenta. Na sequidão as pessoas morrem. A sequidão fala de morte. A sequidão fala de que não vai produzir nada. Mas a Bíblia diz, por isso que a Bíblia é a Bíblia, que aqueles que confiam no Senhor, agora eu estou pregando para vocês que confiam, porque para estar aqui tem que confiar. O calor vai permanecer, vai passar e você vai aguentar, mas no ano da sequidão vai aumentar a pressão, mas Deus também vai fazer você produzir. Eu vou repetir isso aqui. No ano da sequidão, que é um ano de morte, que é um ano de tristeza, que é um ano que você sabe que nada vai dar certo, Deus está dizendo, fica calmo, fica tranquilo, porque quem confia em mim não vive de previsão do tempo, quem confia em mim anda alicerçado na minha palavra, e se eu estou dizendo que você vai produzir no ano da tua sequidão. Irmão, por favor, levante sua mão que eu vou liberar isso. Em 2023, Deus vai fazer você produzir. Deus vai fazer você produzir. Ainda que tudo esteja dizendo que não, sobre você há uma palavra de Deus. Sobre a sua vida há uma palavra de Deus. Sobre a sua casa há uma palavra de Deus. Sobre os teus negócios há uma palavra de Deus. Sobre o teu ministério há uma palavra de Deus. Vai produzir no ano da sequidão, diz o Senhor. A confiança em Deus quebra todo prognóstico maldito. Irmão, disseram que esse ano vai ser o pior. Pode até ser, mas para mim que confio no Senhor, vou viver a terra de produção. Estão dizendo que a economia vai quebrar, pode até quebrar para uns, mas nós que somos a igreja, teremos o Deus que sustenta a igreja debaixo de suas mãos, cuidando dela. Nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Não é o tempo que faz a gente produzir, quem faz a gente produzir é Deus. Se Deus dizer para a terra, produza, ela vai ter que se virar para produzir. Não tem água, não importa, é a palavra de Deus que está mandando ela produzir, então ela vai produzir. Eu perdi, tinha uma época, tinha uns crentes tão doidos, que eles acreditavam em tudo. Hoje eu tenho uma geração, gente, que não acredita em nada. Na minha igreja tem um monte. Eu estou cansado de pregar lá umas coisas que eu falo, vai mudar a vida deles. No outro dia está do mesmo jeito. Mas se você acreditar nessa palavra, irmão, ela não falha. O nosso Deus não falha. Interessante, para que serve o fruto? Eu já encerro. O fruto fica para si? O fruto é feito para outras pessoas usufruírem. Pega isso agora. O que Deus vai gerar em você vai servir tanto para a glória do nome dele, mas outras pessoas vão passar a comer do fruto que você vai gerar. Eu profetizo que um fruto de salvação entra na sua casa em 2023. Eu profetizo que um fruto de poder recaia sobre o seu ministério em 2023. Eu profetizo que Deus vai sacudir a terra, mas vai fazer o seu fruto chegar a quem precisa. Até mesmo aqueles que não gostam muito de você, você vai compartilhar desse fruto para a glória do nome de Jesus na sua vida. Curve sua cabeça comigo e eu encerro. Curve sua cabeça, por favor. Vamos orar a Deus, para que esse ano seja um ano de confiança, para que esse ano seja um ano de entrega, para que esse ano seja um ano que você confie na palavra de Deus e não nas coisas que estão dizendo. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração e blinde a nossa alma, para que a gente possa estar confiando em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Eu preguei a sua palavra e sobre a sua palavra eu profetizo, Senhor, que aqui tem árvores plantadas onde o Senhor escolheu, e que essas árvores plantadas, Senhor, vão estar, Senhor, colhendo água, Senhor, do recinto, Senhor, do ribeiro de águas, e que eles vão viver, Senhor, uma novidade de vida esse ano, porque as suas folhas não vão secar, porque o seu fruto não vai cessar, eles vão continuar dando fruto em nome do Senhor. Eu profetizo, Senhor, que esse ano vai ser um ano de salvação, um ano de mudança espiritual, um ano de experiências com o Senhor, que o Senhor faça se cumprir em nós essa palavra, que nós sejamos, Senhor, árvores plantadas, Senhor, no centro da sua vontade. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus.